Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje do Embaixador. No vídeo de hoje sobre aviões militares, falarei sobre o Lockheed SR Blackbird. Simples, o avião mais rápido do mundo, no início dos anos a Força Aérea dos Estados Unidos estava à procura de um substituto para o seu avião, espião, UUU. Apesar de voar a altitudes extremas demais, Jim era muito lento e por isso vulnerável aos mísseis antiaéreos inimigos. Os engenheiros norte-americanos tiveram então uma ideia audaciosa: aliar a elevada altitude do U com uma velocidade nunca antes vista no mundo da aviação, e o resultado foi o Lockheed SR Blackbird. O SR é rápido, extremamente rápido. Trata-se do avião mais rápido alguma vez construído. E não me refiro apenas à sua velocidade máxima. De fato, o aparelho é capaz de voar a uma velocidade de mais de km/h durante longos períodos de tempo, podendo alcançar facilmente uma velocidade máxima de mais de km/h em caso de necessidade. Só em termos de comparação, o interceptador MiG, o segundo avião mais rápido do mundo, pode manter uma velocidade máxima de km/h apenas por curtos períodos de tempo, podendo alcançar os km/h, mas à custa de danos graves nos seus dois motores, apesar de não ser stealth. Como os aviões de quinta geração como o F e o F, foi desenvolvido com o objetivo de ter uma assinatura o mais discreta possível nos radares inimigos. Essa característica, aliada à sua incrível velocidade e ao seu teto máximo de voo, de impressionantes, transformou-o num aparelho virtualmente intocável. Como era difícil de ser detectado pelos radares, os sistemas de mísseis antiaéreos levavam muito tempo até trancarem o alvo, e quando conseguiam finalmente trancá-lo e lançar o míssil, grande parte do combustível era gasto no esforço de alcançar a altitude extrema a que voava o Blackbird. Bastando então a piloto acelerar o seu avião à velocidade máxima de mais de km/h, que era suficiente para deixar para trás qualquer míssil antiaéreo utilizado nos anos, ou entre período, no qual foi utilizado pela Força Aérea. Mais de mísseis antiaéreos foram lançados contra ele, mas nenhum foi capaz de alcançá-lo. Não tinha qualquer sistema de armas instalado, dependendo exclusivamente da sua altitude e velocidade para escapar dos caças inimigos. A sua tripulação era formada por dois membros, o piloto e o oficial de reconhecimento. Os engenheiros enfrentaram grandes dificuldades no desenvolvimento do aparelho, com a solução para os problemas recaindo no uso de materiais leves e resistentes, como o titânio, apesar de ser um material incrivelmente caro. Mais da estrutura do S é feita à base de titânio. Como naquela época, a União Soviética era o maior fornecedor mundial de titânio, a CIA criou centenas de empresas falsas ao redor do mundo e, através delas, comprou toneladas desse material diretamente dos soviéticos. Devido a altas velocidades, algumas áreas da sua superfície atingiam temperaturas extremas. De fato, a parte externa do seu pará alcançava uma temperatura de mais de o obrigando. Os engenheiros desenvolveram uma camada externa de quartzo para proteger. Foi, aliás, com o objetivo de dissipar o ado durante o seu voo que o aparelho foi todo pintado de preto vindo. Daí o seu apelido de Blackbird, enquanto parado ou voando. A baixas velocidades, o aparelho está constantemente a vazar combustível. Isso porque o seu tanque foi desenhado, já se pensando na expansão do metal, a elevadas velocidades. Por isso, ele decolava sempre com muito pouco combustível, precisando ser reabastecido em voo antes do início de cada missão. Vem equipado com dois grandes motores, Pratt & Whitney, cada um dos quais capaz de fornecer mais de L de empuxo. Esses motores só atingiam a sua melhor eficiência a uma velocidade de km/h, que era sua velocidade de cruzeiro ideal. A sua velocidade máxima de mais de km/h foi limitada nesse patamar por conta da temperatura do ar, a entrada do motor que não podia ultrapassar o GC. Mas se fosse por essa limitação,
Esses motores seriam capazes de impulsionar o aparelho a velocidades ainda maiores, como o sistema de GS de Posice Globe via Saté, só se tornou operacional anos. Nos anos, os engenheiros foram obrigados a criar um sistema próprio, baseado na observação das estrelas, que era usado para calibrar o sistema interno de orientação inercial do aparelho. Esse sistema de navegação pelas estrelas era tão sensível que, mesmo parado no solo, os seus instrumentos eram capazes de identificar dezenas de estrelas no céu. Mesmo durante o dia, como no seu teto máximo de voo, não há nuvens e o céu é quase completamente negro. O sistema funciona na perfeição, utilizando a posição de dezenas de estrelas para orientar-se nos céus. O aparelho vinha equipado com uma ampla gama de sensores, desde câmeras óticas de alta precisão até sensores infravermelhos, sistemas para coleta de informações eletrônicas como emissões de rádio e radares, e sistemas de contramedidas defensivas. A sua câmera tinha uma precisão tão grande que, numa fotografia tirada a mais de m de altitude, era possível identificar claramente as placas dos carros circulando nas ruas lá embaixo. O sistema de suporte de vida também foi desenhado de propósito para os pilotos do CR, com um traje completamente pressurizado e capaz de resistir a ejeções de emergência a velocidades superiores aos km/h. O cockpit vinha também equipado com um potente sistema de ar-condicionado que, se deixasse de funcionar, levaria a que a temperatura no seu interior ultrapassasse a marca dos UC, ocasionando a morte imediata da tripulação. O recorde mundial de velocidade de um avião a jato foi estabelecido enquanto um CR foi obrigado a acelerar a mais de km/h para fugir de um míssil antiaéreo disparado pelos líbios dos aparelhos construídos. Foram perdidos em acidentes durante o voo ou em terra, mas nenhum sobre território inimigo ou vítima de armas antiaéreas inimigas. O Blackbird detém muitos recordes, como, por exemplo, o de voo mais rápido entre Nova York e Londres ao cruzar o Oceano Atlântico em apenas minutos. Um percurso que um Boeing costuma levar mais de horas para cobrir. Em abril de um senhório, voou mais de quilômetros em apenas horas. E em um voo entre Washington e Los Angeles foi feito em apenas minutos. Realizou mais de missões, somando mais de horas de voo acima de Mach, mas com o advento de sistemas mais avançados de mísseis antiaéreos e principalmente com o desenvolvimento dos drones e novos satélites espiões, o Blackbird acabou caindo no obsoletismo, tendo sido aposentado pela Força Aérea e pela NASA, em que utilizou por alguns meses para pesquisas avançadas de voico. O Blackbird será para sempre lembrado, não apenas pelos seus recordes, mas também pelo grande contributo tecnológico que deu à indústria aeroespacial.